Esse é o Papo com Griot. Eles são aqueles que contam as nossas histórias e ajudam a passar para gerações futuras os nossos ensinamentos. Eu estou aqui com a Regina Lúcia Santos, que é coordenadora estadual de formação do Movimento Negro Unificado. Rê, a Lei 10.639 foi uma grande conquista do movimento negro brasileiro para falar da nossa história nas escolas, ensinar a cultura africana e afro-brasileira para crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, no ensino no geral. Mas passadas 2 décadas, 20 anos, essa lei não foi tão assim implementada no Brasil. Em São Paulo, ela não existe nas escolas. Como implementar a lei na cidade de São Paulo? Então, eu acho que primeiro a gente precisa pensar que a lei é uma revolução por si só. Nós tínhamos uma única mão de contagem. A história do Brasil era contada em uma via única, né? E a lei vem abrir o horizonte. E é óbvio que o pacto narcísico da branquitude ia dificultar isso. Mas a nossa luta, a luta negra, tem colocado a lei, apesar dos governos municipais, estaduais e tal. Implementar a lei significa investir em educação, investir na possibilidade dos saberes diversos do Brasil. Então, para implementar a lei de fato, você precisa que o investimento em educação seja um investimento em educação antirracista, o investimento para a formação de professores, o investimento para a valorização desses saberes. Não existe possibilidade, porque o que acontece hoje, que a gente tem de implementação no Brasil inteiro, é muito por esforço individual de professores, de alguns, em número menor, gestores, e é isso que a gente tem. A instituição educação, a instituição escola, tem que apostar numa educação antirracista para a transformação da educação, para que a educação brasileira seja uma educação para todo o povo brasileiro. Rê, um homem nos jardins, obviamente branco, vive em média 80 anos. Ele envelhece. Já um homem, obviamente negro, na periferia de São Paulo, em Guatemi, na Zona Leste, por exemplo, vive em média 59 anos. Esses territórios têm poder aquisitivo, têm raça, né, têm cor, e são territórios da periferia ou áreas nobres. Como fazer para vencer as desigualdades nas periferias de São Paulo e prolongar o acesso à vida, não apenas a sobrevivência? Então, na verdade, o que a gente tem é dois mundos no Brasil. E a gente pode falar de Jardins e Iguatemi, mas a gente pode falar de qualquer grande cidade do Brasil, né? A gente tem dois mundos. Se a gente pegar, por exemplo, o IDH brasileiro, a gente vai perceber que o Brasil tem, para os brancos, o Brasil faz parte do primeiro mundo, está lá entre os 20 primeiros países em qualidade de vida. E se a gente separar isso para os negros, a gente vai perceber que a gente está no pior dos mundos. A gente está lá depois do centésimo, próximo do centésimo vigésimo país. Então, o que a gente tem que oferecer para a população é que ela acesse a cidadania. A população da periferia precisa acessar a cidadania. E o que é acessar a cidadania para a população pobre e periférica num país tão desigual? Acessar a cidadania é ter políticas públicas de saneamento básico, políticas públicas de saúde que cheguem a essa população com qualidade, com as especialidades. A gente precisa ter política pública de cultura, de lazer. A gente precisa ter moradia, ter direito a comer, né? E isso é acessar a cidadania. Não existe cidadania com fome, não existe cidadania com analfabetismo, não existe, Simone. É impossível a gente pensar num país, Brasil, é um escândalo a desigualdade brasileira, é escandaloso, é imoral, é ilegal, é absurdo. A nossa Constituição garante que se a nossa Constituição fosse aplicada, a gente teria um país muito menos desigual.
Então, a gente precisa ofertar cidadania, a gente precisa aplicar as leis, a gente precisa oferecer a possibilidade de uma vida minimamente, basicamente digna para toda a população. Hey, e se tiver cidadania para o povo negro, vai ter para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas não pensam no que o povo negro oferece de possibilidades. Porque é o seguinte, nós não pedimos vida decente, digna para a população negra. E se a gente pede só para a população negra, a gente está pedindo para todo mundo. Porque a grande maioria das pessoas que não acessam a possibilidades de vida, né, a possibilidade de vida, a grande maioria é negra. Então, se a gente dissesse, queremos para o povo negro, a gente estava dizendo que era para todo mundo. A gente estava dizendo que era para diminuir a desigualdade. Mas a gente não diz isso. A gente diz que a gente quer uma vida digna, que a gente quer educação de qualidade, que a gente quer saúde, que a gente quer moradia para todo mundo. A gente diz que o nosso projeto é um projeto de felicidade coletiva. Não é para preto, não é para branco. É para que as pessoas entendam que esse código, que é a branquitude, esse código não pode vigorar entre seres humanos. É desumano esse pacto que enxerga que só uns têm direito à vida com dignidade. É imoral.